dali, quando chega em 1314, um sujeito muito mau, chamado Filipe IV o Belo, que nem sei porque que chama o Belo, o verdadeiro traste, né? E esse Filipe IV o Belo resolveu, então, derrubar a igreja, perseguindo os templários. Em 1314 foi o ano em que os templários foram queimados lá na França. O Jacques de Molay, que era o principal templário, e os seus demais companheiros foram queimados numa demonstração pública de que o poder político, o poder temporal, havia tomado o poder das mãos da igreja. E a partir daí, então, não há mais essa subordinação do governante ao poder espiritual. Essa situação, obviamente, teve vantagens e desvantagens. Nós não vamos discutir isso aqui, porque nós temos que ver a Divina Comédia. Eu só estou com isso querendo mostrar para vocês o tipo de vida, o tipo de situação que havia quando Dante Alighieri nasce em 1265. Em 1265 nasce em Florença um menino chamado Durante. Na verdade, o nome dele era Durante, e depois virou Dante Alighieri. Ele era filho de um homem meio empobrecido, que vivia assim de prestar dinheiro, e esse Dante Alighieri teve logo na infância dele um acontecimento que marcou toda a vida dele, que foi o encontro com uma menina de 9 anos, ele tinha uns 12, ela tinha 9, chamada Beatriz, uma menina de 12 anos que conhece uma menina de 9 e fica fascinado por aquela menina, e passará o resto da vida, então, fantasiando. Eles nunca se falaram, provavelmente, porque mais tarde a Beatriz casa com outro homem, e ela morre bem precocemente, morre assim com 20 e poucos anos. E eles nunca se falaram, provavelmente. Ou se falaram, trocaram algumas palavras. Não namoraram, muito menos ficaram em qualquer critério que vocês possam imaginar. E o Dante Alighieri, então, né, se apaixonou por essa menina, a Beatriz, e durante todo o resto da vida dele, ele guardou uma lembrança disso. Mas o mundo em que o Dante Alighieri estava vivendo naquele momento era um mundo desta troca de modelo, quer dizer, era um mundo em que estava acontecendo essa modificação extraordinária no modo como a Europa era governada. E aí, quando acontece uma coisa dessa, uma modificação desse tamanho, é natural que existam, então, opiniões favoráveis para um lado e para outro. Então, o mundo que Dante Alighieri vivia era um mundo que não sabia o que fazer, se mantinha o sistema velho, o sistema em que o poder espiritual estava acima do poder temporal, o poder do príncipe, né? Ou se haveria um mundo novo aí, em que haveria, então, finalmente uma monarquia plena. Era esse o mundo que Dante vivia. Dante morava em Florença. Na época em que Dante existiu, não havia Itália. A Itália não existia ainda. O que havia era cidades que se governavam sozinhas. Não havia um negócio chamado Itália. Cada cidade se governava sozinha, e essas cidades aí, então, tinham lá suas próprias regras, sua própria justiça, tinham seu próprio método de governo, e que não era igual ao governo da cidade ao lado. Não é isso? Era assim que era naquela época. Não havia também a língua chamada italiano. Tanto é que costuma-se dizer que foi Dante quem criou o italiano moderno, porque cada cidade falava de uma língua diferente, variações do que nós chamamos hoje de italiano. E o Dante Alighieri pegou o dialeto que se falava em Florença, a língua de Florença, e ao escrever a Divina Comédia, nesta língua, naquela época era difícil que fizessem isso, de modo geral, escreviam as coisas importantes em latim, mas ao escrever esse livro aqui em florentino, que é a língua lá de Florença, né? Florença é uma cidade da Itália, muito importante pela sua história. Todo mundo adora Florença, menos o Edmundo. O Edmundo foi para Florença jogar lá na Fiorentina e testou. Disse assim que lá, por que você não gostou de Florença? Falou assim, não tem praia e só tem coisa velha. Entendeu? Aí ele não gostou de Florença por causa disso, porque não tinha praia e só tinha coisa velha. Né? Então, mas aí é o Edmundo, né? Nós temos que dar uma desculpa, porque trata-se finalmente de um animal, no sentido né, simbólico da palavra. A Florença é um encanto, uma coisa maravilhosa, lindíssima. Os melhores sorvetes da face da terra. Né? E Florença, então, Dante nasceu lá, e ele pegou esta língua que falava em Florença, e ao escrever uma obra desse tamanho,
com essa é a maior obra em língua italiana já escrita. E ele transformou o dialeto de Florença na língua oficial da Itália. Ainda continuam os dialetos, mas o dialeto, a língua chamada italiano é o florentino moderno, né? Que é um pouquinho diferente, mas é muito próximo. Pois não. A gente está vendo que a partir daí o que ele transformou em dialeto em língua italiana, mas eu queria saber, tem alguma obra que mostra todo esse encurtamento, essa perda do Império Romano que estava espalhado? Em que momento acontece e fica restrito isso naquela região, e fica aquela região denominada que acontece no Vaticano, Roma, quando que acontece esse encurtamento todo, né? Porque era uma abrangência grande. O Império Romano acaba em 400 e... há um momento em que os bárbaros, né, os godos, tomam o poder. Quer dizer, o último imperador romano entrega o poder para o primeiro imperador godo, que é 400 e alguma coisa. A partir disso, o Império Romano já está muito inviabilizado, não vai mais acontecer nada, e ele então, de 400 a 800, ele só vai se dispersando, vai quebrando. Tá? Então aqueles godos descem, os godos, aqueles bárbaros, eles não impõem a sua cultura a Roma, porque Roma estava muito à frente. Então os godos é que se romanizam. E alguns godos foram extremamente cultos e dignos, melhores que os imperadores romanos. Mas estava inviável, né? Estava inviável. Enquanto acontece isso, a Igreja Católica vai se fortalecendo, porque na medida em que vai evoluindo o catolicismo, ele vai até que chega uma hora e ele se torna a religião oficial do Império Romano. O catolicismo não é que foi religião oficial, começou como sendo autorizado, não podia ninguém reclamar do catolicismo. E depois, mais tarde, ele se torna a religião oficial dos governos todos, porque a Europa se cristianizou, virou cristã. Então é um processo que não tem muita data, mas vai acontecendo. O que é importante se entender é que em 800 só é que se faz a primeira tentativa de unificação daquela fragmentação. Estava tudo fragmentado, só em 800 é que tenta se fazer isso, que é o tal do Império do Carlos Magno. Ele só dura 2 gerações, porque o filho de Carlos Magno, quando morre, antes de morrer, ele divide, em vez de unificar, ele divide o império pelos 4 filhos e reparte tudo de volta. Aí então o que acontece? Aí os franceses, que são os francos, Carlos Magno era franco, saem da jogada e entram os alemães. E aí começa o Sacro Império Romano, que é a tentativa teutônica, né? Porque os franceses e alemães são primos. A gente nunca deve se fazer essa confusão. Os franceses, pelo fato de falarem uma língua latina, não são latinos como são os italianos. Os franceses são um povo bárbaro, é um povo franco. Então a tentativa alemã também não dá certo. Mas mais ou menos durante todos esses anos vai se tentando manter uma sociedade baseada no poder espiritual, que é aquela chave dourada que o Papa tem na roupa, o poder temporal subordinado a ele. O poder temporal é essencialmente o poder do príncipe, mas o Papa também tem uma chave de prata. E a chave de prata significa que ele tem autoridade sobre o príncipe. E os príncipes sabiam que tinham que obedecer o Papa, porque se o Papa excomungasse um príncipe, ninguém mais dava importância para ele. E durante toda a Idade Média, os príncipes se comportaram mais ou menos. Claro, quando tinha um Papa ruim, era pior. Mas, de certo modo, durante a média do tempo, o poder espiritual controlava a brutalidade do poder temporal, o poder espiritual tinha a capacidade de interferência. E isso vai até 1314, quando Filipe o Belo, que a França sempre foi o país mais avançado da Europa, o Filipe IV o Belo, tenta então destruir essa situação e criar a ideia de que é o príncipe quem manda e que os padres só têm importância para os indivíduos separadamente. E ele, de fato, faz isso e irá criar, então, os absolutismos todos que irão dar origem aos estados modernos.